Palavra aí, viu, irmão? Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deixou para pregar na hora, começou a falar de passarinho, daqui a pouco falou de Judas, foi para Jesus, voltou para Campina Grande, foi para São Paulo. Não se preocupe. Quinta-feira a gente concluiu, estamos fazendo a leitura de Jó. Quinta-feira terminamos o capítulo 24. Hoje a gente retoma a leitura a partir do 25. Para quem não veio quinta, lembrando, começou a aparecer no versículo 23, que todo mundo queria saber onde é que estava o quê? O pecado de Jó, não é? O pecado de Jó. Começou a aparecer. Porque a gente viu orgulho. Jó dizendo, se eu for provado, eu saio como ouro. E desde quando a gente é ouro? Abraão era pó e cinza, Davi era verme, Jó vai querer ser ouro? Então começou a aparecer o quê? Orgulho. Agora vamos continuar. Jó 25, versículo 1. Podemos? Vamos lá? Versículo 1. É um capítulo pequenininho, mas a gente vai continuar. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levantava a sua luz, como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não estão puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Resposta de Jó a partir do capítulo 26. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força, é suficiente, e sustentaste o braço que não tinha vigor. Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era. Para quem proferiste palavra, e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. O versículo 10. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua cabeça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Capítulo 27. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz,
Não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação, ou deitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isso, porque, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade. Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar vestes como lodo, ele as aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abrem e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas de noite, o arrebatará a tempestade. O vento oriental, essa expressão vento oriental na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é associado ao vento seco, né? Porque o vento deles ia do mar Mediterrâneo para lá, portanto ia do ocidente. Então o vento oriental era o vento que vinha do deserto, era associado a coisas ruins. O vento oriental o levará e ir-se-á varrê-lo como ímpeto do seu lugar, e Deus lançará isto sobre ele, e não o poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos, e do seu lugar o assobiará. O capítulo 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão embaixo é revolvida como por fogo. Eu queria fazer uma observação aqui, as intervenções do homem na natureza, né? Represar rio, desviar o curso, certo? Ele está falando dessas coisas. O versículo 6. As suas pedras são como o lugar da safira e tem... Que Deus abençoe. Amém. Perdão, eu estou fazendo essa leitura da Bíblia, eu preciso continuar, certo? O versículo 6. As suas pedras são o lugar da safira e tem pó de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa
e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se passará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar com ela se não pode comprar. É comparar mesmo. Me desculpem. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está coberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus, quando deu peso ao vento e tomou as medidas das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu e também esquadrinhou, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O capítulo 29. E prosseguindo Jó, em sua parábola, disse, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua voz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam, se punham em pé. Olha, mais uma vez, aparecendo o orgulho, não é? A gente vê lá em Jó 2,10, dizem tudo isso não pecou com os seus lábios, mas olha o orgulho que ele tinha aparecendo. E parece que ele ainda tem. E agora ele está botando tudo isso para fora. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, e vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que chamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Eu vou ler de novo esse aqui porque eu li uma palavra errada. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu via que rejubilasse, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. O coxo, para quem não sabe, é o manco, certo? A pessoa que anda com dificuldade.
Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho espiarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre ele. Porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-se como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Tá terminando o meu tempo. Eu queria lembrar aqui, olha, esse capítulo 29, se a gente prestar bem atenção, Jó está mostrando o pecado dele aqui, certo? Ele já vinha dizendo antes que a culpa de tudo que ele estava passando era de Deus, certo? Mas ele ainda não tinha dito isso antes. Então o 2:10 ainda estava valendo, não pecou com os lábios. Mas agora ele está dizendo: eu era isso, eu era aquilo, eu era o cara, eu era magnífico, eu ajudava o necessitado, as pessoas me respeitavam, eu trazia alegria até para quem estava morrendo. Certo? Eu. Cadê Deus? Então, parece que Jó estava sendo seu próprio Deus. Agora, quem sou eu para estar acusando Jó? Lá no final do livro a gente vai ver que Deus o justifica. É o mesmo Deus que nos justifica, porque nós também somos pecadores. Eu vou encerrar por aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queria fazer uma observação devido à interrupção que a gente teve. Eu pensei em não postar esse vídeo, mas eu vou postar do jeito que se encontra. Eu vou postar do jeito que se encontra. Não me intervém, não. É apenas uma opinião. Porque não. O maligno, ele está pronto dentro dela. Ele está brigando para não ficar. E ela está querendo lutar para chegar. Na hora da interrupção, eu pensei, eu não posso postar o vídeo assim. Não. Mas ao longo da leitura eu fui entendendo, não, eu não posso sacrificar o vídeo só porque teve 15 segundos de interrupção. Sei lá se deu isso tudo. Não é? Então vamos encerrar por aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.